Por que é importante dizer isso, irmão? Se Deus botar a mão no seu plano, se Deus botar a mão no que você está fazendo, é 100% de acerto, vai dar certo. Nós elaboramos uma participação que fizemos numa igreja aqui em Brasília, no Riacho Fundo, e na sequência está dividida uma mensagem em total de 5. Você que já conhece o nosso trabalho, se puder adiantar, a gente fica muito agradecido. Os 3C, né? Curta, comente e compartilhe. Você vai assistir então a segunda parte da mensagem. Esse será o versículo, nosso tema. Então vamos ser econômico na questão do tempo. Nosso tema é Jesus ontem, hoje e eternamente. Glória a Jesus. Vamos tentar ser bem econômicos aqui, porque teria coisa para falar. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Um exercício aqui, eu prometo que não chego aos 66 livros, porque eu até precisaria ler. Mas pelo menos os iniciais aqui, para a gente ter clareza disso. Jesus, em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o remidor fiel. Em Samuel, ele é o rei esperado. E em Reis, ele é o rei prometido. Bom, parar até aqui, porque senão eu teria que ler também. Mas toda a Bíblia está falando de Jesus. E Jesus é mesmo, o mesmo ontem. Então, tudo que o Senhor fez, tudo que o poder de Deus, que a Bíblia registra, que aconteceu pelo poder de Deus, está à disposição do Senhor para Ele fazer no tempo que Ele quiser. Quando o crente ora ao Senhor, e essa deve ser a nossa oração, a gente sempre deve dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso. A questão que a gente pode aventar sempre é que eu não sei se está no momento de Deus fazer, mas eu posso pedir, e é agradável a Ele que a gente peça, mesmo que Ele não venha a fazer. Porque quando a gente pede alguma coisa a Deus, significa dizer que a gente tem fé. E a fé é o motor que move a comunhão cristã. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga amém. Amém, glória a Deus. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça, já depois de Moisés ter ido para Midian e o Senhor chamou ele de volta, Deus apareceu a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Bom, essa frase fica desse jeito, a melhor maneira da gente entender, porque com Abraão, Deus começa uma aliança que vai prosperar até nossos dias e até Jesus voltar. Abraão é a raiz, é a primeira pessoa de onde vai sair o povo de Israel. Abraão é o primeiro judeu. Então, por isso, Deus falou, é a partir daqui. Agora, interessante. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí, Deus falou isso para Moisés. Aí, Moisés, se fizesse as contas, olha, só que o povo está aqui, que foi na época de Jacó, ainda vivo, que José era governador. A gente está falando aí de 400 anos. O negócio está tão difícil, eu ficaria mais satisfeito, me sentiria mais seguro, seria humanamente falando, se Deus dissesse que era, por exemplo, o Deus de Moisés também. Mas não precisava dizer. Sabe por quê? Ao mesmo tempo, Moisés tinha uma história. Nos dias do nascimento de Moisés, o povo de Israel que estava no Egito estava sob uma enorme perseguição. E chegou ao ponto que o faraó, que era o rei ali do Egito, ele mandou que matasse todas as crianças. Então saíram os guardas onde tem criança, e aí nasce Moisés. E aí, tanto o Anrão, que era o pai de Moisés, como a mãe, Joquebede, e como nós vamos fazer? Vamos escondendo a criança, vamos escondendo a criança. Até que a criança começa uma hora a dar um chorinho. Enfim, onde tem criança, ela acaba dando sinais de que tem criança. E diante daquele risco, o que a mãe pensou, principalmente a mãe com Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés? Olha, vamos fazer então um cestinho, a gente ali
bota o mais confortável possível e a gente coloca o menino dentro desse cesto no rio, aqui no Rio Nilo, e para Deus fazer alguma coisa. Irmão, depois que a gente sabe da história, é fácil, mas cá para nós, humanamente, era um plano que tinha tudo para dar errado. Como é que isso vai dar certo? Botar a criança dentro do rio, um rio que é profundo, e botar ali a criança sozinha, quem vai segurar essa criança? Diz a Bíblia que elas ficaram acompanhando apenas de longe. E o cestinho foi andando, até que chegou próximo de onde se banhava a filha de Faraó, e lá com suas amas. E aí, quando ela viu aquilo ali, tem uma criança e tal, ela se engraçou pela criança, eu vou levar e eu vou criar esse menino. Aí Miriam, olhando, observou o negócio, aí se aproximou lá. Ô, minha senhora, a senhora está com a criança? Ela olha, eu conheço uma ama que pode ajudar a senhora, até ou pode amamentar a criança. Aí ela então chama ela, porque eu vou precisar mesmo. Eu não dei à luz essa criança e vai ajudar muito, então chama. Aí ela vai chamar a própria mãe de Moisés. Aí a mãe ganha dinheiro, ganha o salário dela para cuidar do próprio filho. Por que é importante dizer isso, irmão? Se Deus botar a mão no seu plano, se Deus botar a mão no que você está fazendo, é 100% de acerto, vai dar certo. A gente costuma dizer que na igreja a gente passa por provações, e é verdade, os irmãos que foram, quanto mais experiente for, mais história de provas vão ter para passar. Eu passo, pastor Edivaldo, eu creio que o pastor Edivaldo também passa, todo mundo passa por provas, mas uma coisa é certa, se Deus garante a vitória, Ele vai dar a vitória. Eu me lembro de uma irmã, num congresso da CPAD, ela contou um testemunho que ajuda muito nisso. E ela contando que quando ela era bem pequena, tinha muita dificuldade, ela não era uma criança até travessa, ela mesma contando, e ela morava no interior, acho que lá no Amazonas, numa região daquela lá, e ela passou mal, teve uma crise, ela disse que se lembra um pouco vagamente, e segundo relatam para ela, e daquele mal, lá no meio daquela mata lá, ela morreu. Aí o pai era crente, a mãe era crente, e Senhor, minha filha, e agora? Era tanto que a gente queria, tanto que Deus prometeu, que Deus falou, tanta gente usada e tal. E eles saíram, parece que chamou um irmão ali, que tinha dons realmente de milagres, Deus usava para muitas coisas. Quando eles estavam o irmão veio lá. O irmão veio e orou, e a menina ressuscitou. Eu já dei até um spoiler, né? Como que ela contou o testemunho, ela não pode ter morrido. Mas a chave desse testemunho é o seguinte: ela disse que dali ela cresceu, aí foi para a cidade grande, estudou, e aí voltou na cidade dela, que era lá, Ribeirinha, e ela encontrou um senhor e disse assim: mas você é filha do seu fulano de tal, da irmã fulano de tal, do irmão fulano de tal? Aí ela disse: sou. Aí ele disse assim: olha, você sabe que eu cheguei a elaborar, começar a fazer, cheguei a separar o seu caixão, porque você tinha morrido. E uma das providências foi me mandar fazer o caixão também. Aí, e ela contando testemunho, disse assim: olha, se o senhor fez o caixão, era o que tinha para fazer, mas eu preciso dizer uma coisa ao senhor: não é possível existir um caixão capaz de sepultar uma promessa de Deus. Glória a Deus. Foi promessa de Deus, vai funcionar. E quando o crente ele se propõe a seguir o Senhor, não é que a gente vai ter, nesse sentido, não é que o crente vai ser forte. Ainda que a Bíblia diga: vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Mas não é nesse sentido. As provas são difíceis. Às vezes, para quem está de fora, não. Para quem está de fora, tudo é mais fácil. Mas as provas são difíceis para quem está passando por ela. Para a irmã que passa pela prova, a prova é difícil. Para o irmão que passa pela prova, a prova é difícil.
O pastor que passa pela prova, a prova é difícil. Mas o importante é que a gente faça como Deus escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, em Apocalipse. Bem sei que tens pouca força, mas não negaste o meu nome. É tudo que Deus espera. Mas assim, eu vou ter que chorar. Irmão, chorar é perfeitamente válido. Chorar diante de Deus é o melhor choro que tem. Senhor, eu não vou aguentar. Quando a gente fala assim, não vou aguentar, eu costumo dizer que é um pouco de chantagem, né? Porque a Bíblia diz que nós não seremos, o povo de Deus, nós não seremos provados além do que pode suportar. Então, se Deus deu a prova, Ele pode suportar sim. Mas a gente fala ali no desespero, Senhor, eu não vou aguentar mais, não estou aguentando mais. Está falando com Deus? Ele recebe. Mas que Deus espera de você. Tens pouca força, mas não negaste o meu nome. Está a prova? Está difícil, eu não sei como é que eu vou fazer. Olha, eu até que gostaria de continuar na igreja, mas só em pensar naquele problema, então não vai dar. Vai dar certo sim, porque se Deus botou a mão, Jesus veio ao mundo para morrer por mim, por você. Se a igreja orou por mim, eu também orei por você, porque eu falei, Senhor, já estou orando aqui pelas pessoas que hão de herdar a salvação. Então eu sei que a mão de Deus está estendida nesse momento. É Deus que faz a obra. Quem sustenta é Deus. Mais uma vez, se você gostou, curta, comente, compartilhe e lembre-se, você assistiu uma parte, mas deve se interessar, deve procurar, deve se esforçar para assistir o conjunto. Se você assistir na sequência, vai ficar até mais fácil de você entender a mensagem. Se você assistir parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, nessa sequência. Deus abençoe. Até o próximo corte, se Deus quiser.